Primeiro, quem é o Brian Grance, né? O Brian Grance é um meia paraguaio, 18 anos de idade, 1,88 m, muito alto. Não é necessariamente muito forte, a gente vê, inclusive, pela foto, né? Um garoto mais esguio, mais magro, mas com uma ótima estatura. Mais um que surge muito cedo, jogando nos profissionais muito cedo e num time maior que é o Olímpia, né? O Torrealba vem do Zamora, da Venezuela, que é um timezinho ali da meio, né, de tabela ali. O Zamora, às vezes, belisca até umas vaguinhas mais acima, sul-americano e tal, mas não é um grande time da Venezuela. O Olímpia já é um clube mais tradicional na América do Sul. E o Brian Grance já ganhando seus primeiros minutos como profissional, 2 jogos como profissional, 50 minutos atuando. Muito pouco ainda, mas é um menino que já no sub-20 já vinha tendo algumas boas atuações com a camisa do Olímpico, que desenvolveu muito rápido, chegou inclusive com personalidade no profissional. Tá? Eu gostei de alguns lances dele, vou botar aqui na tela já já, mas me chamou a atenção a categoria do Brian Grance. É um jogador que joga de cabeça em pé o tempo todo, é um volante organizador, que compete bem também, só achei um pouquinho lento. Talvez falta um pouquinho de dinâmica ao Brian Grance e talvez ele tenha até um pouco mais de dificuldade do que o Torrealba para adaptação. Ou não sei se posso dizer que ele vai ter mais dificuldade, porque é muito individual, né? Mas ele vai ter um obstáculo maior do que o Torrealba. Pode ser que a facilidade dele seja maior para desenvolver e aprender. Mas essa questão da dinâmica, eu achei um jogador que é, é um jogo mais. É mais um organizador de meio campo, apesar de que ele tem uma coisa, vou botar já o vídeo aqui na tela para a gente começar a ver. Ele tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é o primeiro toque dele na bola. Não vai ser nesse lance, a gente vai ver alguns lances dele aqui fazendo desarme, interceptação, e a maioria desses lances vai ser no jogo onde ele atuou 45 minutos. Né? Foi a partida que ele atuou por mais tempo como profissional até agora pelo Olímpia. A gente vê ele competindo bem, conseguindo duelar, né? Falei, jogador muito alto, 1,88 m, as pernas muito largas, muito compridas, perdão. E aí consegue fazer bem essa esticada de perna para desarmar, e a gente vai ver um jogador que organiza bem ali no meio de campo. E o que mais me chamou a atenção em relação ao Brian Grance é o primeiro toque dele de bola. Inclusive quando desarma. A gente vai ver algumas jogadas do Brian Grance onde ele desarma já dando passe. Esse lance dele aqui, que vou até voltar aqui um trechinho, mostra uma dificuldade dele, que é usar a perna esquerda. Olha quantas vezes ele teve chance de usar a perna esquerda para conduzir, para driblar, ele não usa. A gente precisa trabalhar um pouco melhor isso. Mas a gente vê que o primeiro toque dele na bola, muitas vezes, é desarmando, já armando. Isso me agradou bastante. É o jogador que, muitas vezes, ele já faz o corte da jogada. Não é o corte pelo corte. De novo, em sequência. Primeiro toque na bola, ele já dá o passe e já começa a acelerar. Se não é um jogador veloz, no sentido de correr com a bola, mais uma vez, já desarma, dando toque, botando na frente, ligando o ataque. Isso me chamou bastante atenção no Brian Grance. Mas é um jogador que tem uma dinâmica um pouco mais lenta, assim. É um cara que não acelera tanta jogada no sentido de não ter tanta velocidade, de organizar bastante o jogo, assim, aquela bola mais no pé, né? Então é um jogador que tem suas virtudes, gostei dele tecnicamente falando, é um jogador que trabalha muito bem de cabeça erguida, como eu falei, conduz bem. Mais uma vez, não usa a perna esquerda. É uma deficiência que eu vi assim, do Brian Grance que acho que ele precisa trabalhar. Bate bem na bola, faz boa inversão. Então, é um jogador que tem alguns atributos técnicos interessantes, bom controle de bola. Essa não foi de primeira, né? Mas já domina, já tentando acionar algum companheiro, né? Então, acho que é um jogador que acho que eu quero ver mais dele no sub-20. Acho que ele pode desenvolver bem, mas tem que aprimorar principalmente essa questão de dinâmica dele de jogo em relação à velocidade, à intensidade. A gente está vendo lances dele no Campeonato Paraguaio, né? O Campeonato Paraguaio para o Campeonato Brasileiro tem um salto muito grande, lembrando que está chegando inicialmente no sub-20. Mas a base do Brasil também é numa intensidade mais alta. Mas me chama atenção. Algumas interceptações interessantes, jogador que busca antecipar a jogada, né? Compete bem, tem essa perna comprida, então facilita para conseguir alguns desarmes. Tomam algumas canetas também no jogo que eu vi, mas que é exatamente esse jogo. Mas é um jogador que mostrou alguns predicados interessantes. O principal deles, para mim, é essa capacidade que ele tem de, no primeiro toque, já aí sim é uma dinâmica interessante de acelerar o jogo, né? De desarmar armando. Então, se ele conseguir desenvolver um pouquinho mais
Até fisicamente, né, em relação à velocidade, esse arranque dele, tecnicamente, é um jogador que me agrada. Me agradou e com uma margem de crescimento muito alta, apenas 18 anos de idade. Então é um jogador que, acho que se bem lapidado dentro do Vasco, pode ser um jogador que em breve a gente vai acabar vendo nos profissionais, no Carioca, ganhando a primeira minutagem. Lembrando que tem aí pela frente pelo menos mais 2 anos de sub-20, tanto o Torrealba quanto o Brian Grance, que são jogadores nascidos em 2007, ou seja, fizeram 18 anos nessa temporada, então tem pelo menos mais 2 anos, e o contrato deles, no caso do Brian Grance, é um empréstimo, é de 1 ano apenas, tem 1 ano ali para o Vasco avaliar se vale a pena ficar em definitivo ou não, e ver o quanto que vai demorar para adaptar e o quanto que ele vai evoluir nesse período trabalhando dentro do clube. Reforço aqui o que eu disse no início da live, né? Acho que esse movimento do Vasco de buscar jovens jogadores da América do Sul nesse momento da carreira é importante e é fundamental, porque é quando você busca antes de estourar, você não paga tão caro, eu espero que não esteja pagando tão caro, consegue terminar de lapidar, é o que a Europa faz com a gente aqui, inclusive. A Europa vem aqui buscar jogador de 18 anos, não é para chegar dando retorno técnico imediato, é para terminar a formação, para ver quem vai adaptar bem, quem não vai adaptar bem, quem vai conseguir desenvolver, quem vai, sabe, quem vai se adaptar a uma cultura diferente de futebol, outra intensidade, valores e tudo mais. E acho fundamental que o Vasco consiga fazer isso. O Botafogo tem feito muito bem isso. O Montoro já chegou mais pronto, né? Mas o Montoro chegou com 18 anos de idade ao Botafogo, já jogando muito bem em Libertadores, né? Outro nível. Mas, de toda forma, o Botafogo tem tido esse olhar para a América do Sul, que eu acho que muitas vezes faltou ao Vasco. E eu acho que se o Vasco souber trabalhar bem esse jogador, talvez eles fiquem mais de 1 ano em São Januário. Acho que os dois jogadores têm características diferentes, dentro das características de cada um, podem desenvolver bem, se bem trabalhados, se tiverem cabeça para isso também. Né? O trabalho não é só do clube, o trabalho é também do jogador. E são meninos, são garotos com 18 anos de idade. O pessoal achar que 18 anos é adulto. Quando a gente chega aos 40, como é o meu caso, a gente vê que com 18 a gente não era nada. Né? Inclusive com 20, com 21, 22, a gente vai aprender depois com o tempo as diferenças disso, né? Mas são decisões que os jogadores têm que tomar ainda muito cedo, que a carreira do jogador começa cedo, mas também termina cedo. Espero que o Torrealba e o Brian Grance desenvolvam bem e consigam ir bem nessa passagem deles pelo Vasco.